Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus amados, é: quando começou a igreja? Eu quero trazer de forma bem resumida, como eu já tenho feito neste canal. Quem me acompanha sabe sobre esses assuntos, principalmente sobre a igreja do Senhor Jesus. Bora lá comigo? A igreja começou no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, quando Jesus morreu e ressuscitou. Ok? A palavra traduzida igreja vem de duas palavras gregas, que em conjunto significa chamados do mundo para Deus. Ok aí? Beleza? Tá? Então a palavra é usada em toda a Bíblia para referir a todos aqueles que nasceram de novo. João 3,3. João 3,16 é a tônica para todo aquele que de fato quer ou que deseja nascer. Se você ler João 3,16, você vai entender sobre esse assunto. Mas leia João 3,3. Por quê? Porque pela fé na morte e ressurreição de Jesus é que somos salvos. Então a salvação, ela independe de religião ou de filosofias. Ela independe de placas de igreja. Não precisamos disso. Ok? A salvação é crer em Jesus e esse o Jesus ressurreto. Então João 3,16, João 3,3, dá uma olhadinha que você vai entender melhor. Agora você vai entender qual os passos a serem dados para que você participe, para que você faça parte dessa igreja. Para você ver que é muito simples. Vamos lá. Romanos 10, 9, 10. A palavra igreja, quando usada em referência a todos os crentes, em todos os lugares, o sinônimo é de corpo. Corpo em qualquer lugar que estejamos, reunidos em casa, na rua, na praça, no mar, no rio, num canto, num recanto, numa tapera, numa casinha de sapé, não importa o lugar. Estamos reunidos, ali está o Senhor, se nós estivermos fazendo a sua vontade. Aprendendo de Deus, sabendo de Deus, sendo transformados por Deus, orando um pelos outros, compartilhando todas as coisas que Deus tem para nós, ok? Então, o que fazer com Romanos 10, 9 e 10? Se você crer com o coração, e se você confessar com os seus lábios que Jesus Cristo, esse, ressuscitou dos mortos, se você fizer isto, Deus diz que a salvação pertence a todo aquele que assim fizer. Beleza? Então vamos lá. Então em qualquer lugar, em todo lugar, estamos reunidos, ali é o corpo de Cristo. Os membros reunidos, aí é o corpo de Cristo. Beleza? Não é o lugar, mas sim pessoas que estão ali com um propósito. Então a igreja é isso. Ok? Vamos aprender um pouco mais? Efésios 1, 22 e 23 e Colossenses 1, 18. A igreja aparece pela primeira vez em Mateus 16, quando Jesus diz a Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No versículo 18, a pedra aqui é a declaração que Pedro fizera: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, a pedra de esquina, a pedra angular. Ok? Então, versículo 16, essa verdade sobre Jesus é a alicerce da igreja, que tem florescido por mais de 2000 anos. Todo aquele que faz desta a verdade fundamental de sua própria vida, torna-se membro desse corpo. Seja o pé, o dedo, a unha, não importa em que parte você é desse corpo, mas você faz parte desse corpo. Né? Então Atos 16, 31, se você dá uma olhadinha em Atos dos Apóstolos 2, 42, você vai perceber que igreja é comunhão. Se você pegar, por exemplo, você vai estudar todo o Atos dos Apóstolos, pega todo o Atos dos Apóstolos, para você entender melhor o que eu estou falando. Faz isso, porque aí você vai pegar na íntegra. Tranquilo aqui? Então bora lá. As palavras de Jesus, eu edificaria a minha igreja, foram uma previsão do que estava prestes a acontecer, quando ele enviou o Espírito Santo para habitar nos crentes.
João 15, 26 e 27, 16 e 13. Dá uma olhadinha, confere aí na sua Bíblia o que eu estou falando, ok? Tranquilo? Então vamos lá. Jesus ainda tinha que passar pela cruz e experimentar a ressurreição, embora os discípulos entendessem em parte o cumprimento de tudo, porque se havia a lei e a Torá, para que eles pudessem entender de onde o Messias vinha e para que ele vinha e para quem ele viria, tá certo? Então eles tinham uma noção sim, ok? Tranquilo aí? Tá? Então, Deus começou fazendo as suas obras, ou fazendo a sua obra na vida dos discípulos de todas as nações. E aí ele comissionou a grande comissão, que é Mateus 28, do 18 ao 20. Dá uma olhadinha lá, você vai entender melhor. A grande comissão, ir de pregar o evangelho, fazer discípulo de todas as nações, tá? Então o Espírito Santo estava ali com eles, Atos dos Apóstolos 4 e 5. Na verdade, quando você dá uma olhadinha nos evangelhos, aonde Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Deus diz assim: tu és a pedra, o pedregulho, a pedrinha pequena, o fagulho das pedras que estão aí, das pedras vivas, e dizendo de si mesmo: eu sou a pedra angular. Então ali Deus já estava falando como seria a situação. Mas em Atos dos Apóstolos, em Pentecoste, foi onde o Espírito Santo desceu sobre os crentes que estavam ali reunidos. Ok? Entendeu aí as duas partes? Se nos evangelhos ele fala sobre a igreja que começou, em Atos dos Apóstolos, o Senhor estava batizando, o Senhor estava restaurando, o Senhor estava derramando do Espírito Santo que havia prometido em Joel. Tranquilo aí até aqui? Então o livro de Atos traz esse poder, essa ação do Espírito Santo sobre os crentes. Atos 1, 9, o Espírito Santo foi derramado sobre mais de 120 seguidores ali que esperavam, oravam, clamavam a Deus. Atos dos Apóstolos 1, 15, o 2, de 1 a 4. Vou repetir, Atos dos Apóstolos 1, 15. E Atos dos Apóstolos 2, de 1 a 4, os mesmos discípulos que tinham tremido por medo de serem identificados lá em Marcos, nos evangelhos, agora capacitados por Deus, eles proclamavam o evangelho, a vinda do Messias para a salvação, com atos, atitudes, sinais e maravilhas. Aonde está isso, Carlos? Atos 2, 4, 41. 3, 6 ao 7 e 8, 7. Tá? Então milhares de judeus de todas as partes do mundo estavam em Jerusalém. Havia ali a festa do Pentecostes, né? Então eles ouviram o evangelho em suas próprias línguas. Atos 2, 5, 8. Muitos creram. Atos 2, 41 e Atos 4, 4. Os que foram salvos foram batizados, acrescentando a cada dia a igreja os que seriam salvos. Então a perseguição explodiu. Então houve ali um espalhar por todo o mundo. Rapidamente toda a terra conheceu e tem conhecido até os dias de hoje do evangelho, da proclamação do evangelho que pode salvar. Atos 8, 4, 11 e 19 e 21. Conferem na sua Bíblia, tá? Então o início da igreja envolveu judeus em Jerusalém. Logo se espalhou para todo o mundo. Então leia Atos dos Apóstolos de carreirinha para você entender melhor o que eu estou falando, ok? Combinado aqui? Eu quero te instigar, eu quero fazer com que você cresça também, para que cresçamos juntos, aprendendo um pouco mais sobre o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, tá? Então se você for dar uma olhadinha em Atos, confere isso que eu estou falando. Então, o que aconteceu ali? Houve um chamado miraculoso, né, no caminho de Paulo a Damasco, né, ali em Atos 9, de 1 a 19, Deus preparou um lugar, um momento, uma difusão, um momento poderoso de Deus ali na vida dos gentios. Romanos 15, 16 e 1 Timóteo 2, 7. Então Pedro foi o que pregou ao judeu e Paulo foi o que pregou aos gentios da época, o grego, o romano e toda aquela gente espalhado por toda aquela terra conhecida, ok? Beleza? Então, o evangelho proclamando ao judeu e o evangelho proclamando ao gentio. Nós somos os gentios, tá? Tudo que não é judeu é gentio, beleza? Então essas palavras que foram trazidas de forma profética
do Velho Testamento falando do Messias se cumpriu na plenitude dos tempos ali há 2000 anos atrás, ok? Então a igreja ali começou. Se nos evangelhos diz, e Pedro proclama algo tremendo e maravilhoso, como eu já disse aí, em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo da promessa é derramado. Aí de fato se consuma como um selo de Deus, como a promessa que havia em Joel sobre todos nós, até o dia do arrebatamento, que já está às portas, que já está para começar, que já está para acontecer. Então, para terminar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, olha lá, João 14, 3. João 14, 3. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Quando finalmente estaremos unidos com Ele para sempre, como noiva de Cristo. Tá? Efésios 5, 27. 2 Coríntios 11, 2. E Apocalipse 19, 7. São informações para você. É muito simples, este canal é um canal de uma simplicidade que assim até criancinha pode compreender. Porque a linguagem é comum, não é um estudo exaustivo, técnico, de profundidades. São informações e passagens da Bíblia para você, sobre a proclamação, sobre o próprio Cristo. E aqui o que eu trouxe para vocês hoje foi o quê? Qual foi o meu subtítulo? Olha aqui, olha que coisa bacana. Quando a igreja começou? Quando foi que a igreja começou? Ó, que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Ah, e não se esqueça, Carlos Zanino, YouTube. Ative o sininho de notificações para você estar recebendo todos os dias novos vídeos. Like ou dislike, se você, caso concordar ou não. Nos comentários, você diz se há necessidade de complementar mais, ou que eu possa trazer alguma coisa que você ainda não ouviu, ou acrescentando aquilo que você já sabe. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Até um próximo.